sabia que muitas vezes muitos sentimentos de culpa e de vergonha estão totalmente relacionados ao mundo das dívidas atrasadas? Não sabia? Então eu vou te contar. Mas antes, segue a nossa conta Alexandre F. Pizarro Oficial no Instagram, para você não perder nenhum dos nossos conteúdos. Bora lá pro vídeo de hoje. Olha só. Olha como é que esse mundo do endividado, esse mundo de cobrança, esse pior dos mundos, ele leva as pessoas a terem muita vergonha e muita culpa, mas assim, de uma maneira profunda. Então, você muitas vezes criou as dívidas que você tem e você se sente que você falhou na sua vida. E daí você se sente culpado por essas responsabilidades financeiras que você não honrou. Seja por qualquer motivo. Motivo seu ou pior, dos outros. Muitas vezes são os outros que criam esse problema de dívidas na sua vida e depois você tem que ir lá resolver. Salvar a turma. E se salvar também, né? Então olha só. O que levou a essa situação? Levou a falta de planejamento, decisões ruins, falta de prioridade, todas essas coisas. Olha só mais um pouquinho. O que acontece? Você acaba muitas vezes se comparando com outras pessoas que parecem ter sucesso financeiro. É que nem no Instagram, tem um monte de Instagram de pessoas que você vê fotos lindas e maravilhosas, as pessoas super bem arrumadas, maquiagem no rosto, homem e mulher. Mas a vida deles não é essa vida. O que está ali é uma foto. Mas eles não vivem aquilo ali. O mundo real. Então o que acontece? Isso acaba gerando um sentimento de inadequação da pessoa. Se comparando. Porque ela vê uma foto do outro, num momento legal que ele tirou a foto, mas ela não vê por trás dos bastidores da vida. Os perrengues que ela passa. Os tombos que a pessoa leva. Então essa culpa pode levar o quê? Um círculo vicioso de autossabotagem. Você tem dívida, você fica com esse sentimento de culpa, essa vergonha, e você acaba não saindo desse mundo de cobrança, o pior dos mundos. E essa vergonha muitas vezes está ligada com o medo do julgamento social. O que os outros vão pensar da sua vida que você está cheio de dívidas? É muito desagradável, porque às vezes você está trabalhando, a pessoa vai lá no seu emprego, abre a porta e fala: você não pagou o meu primo, você está me devendo, e eu emprestei dinheiro para ele, você está me devendo. Então é assim, a pessoa fica com vergonha. E muitas vezes, o que as pessoas fazem? As pessoas escondem essa situação. A pessoa só descobre que ela tem que proteger a renda mensal dela, fazendo a portabilidade e proibindo o banco de fazer débitos, porque a pessoa está cheia de saldo negativo na conta. Enquanto a pessoa não percebe, ela não vai lá fazer a portabilidade e proibir o débito. E quando, eu já falei num vídeo meu, quando você, muitas vezes, você pega aquela sua tia que você não sabe de nada, você está lavando o carro na sua casa, ela pede para você, naquele seu dia de folga: me leva no banco urgente. E no meio do caminho ela conta que ela está numa montanha de dívidas, uma bola de neve, que toda vez que o salário dela cai na conta, some. Então, ela fica com vergonha, ela fica com um sentimento de vergonha e de culpa. E as pessoas não contam para os parentes para pedir ajuda, para pedir um socorro. Ela entra no seu carro, vou repetir, você leva lá no banco, no meio do caminho você dá uma especulada: o que é no banco, tia? Eu posso ajudar.
ela fala que o meu negócio aqui está muito complicado. Então as pessoas protegem a renda mensal para depois colocar em outro banco, numa conta digital, que não tem a taxa de preferência, para ela poder pegar a renda e priorizar gasto. E tentar fazer uma reserva de quitação, para no futuro tentar quitar alguma dívida. Começa assim, a ideia assim, bem inicial. Mas com muita vergonha, com muita culpa. E aí? Esconde essas dificuldades financeiras dos parentes. Tem muita mulher que esconde do marido que está cheio de dívida. E também tem muito homem que esconde da mulher que tem muita dívida. Ou o homem com o homem, a mulher com a mulher, o parceiro. Que aqui a gente está falando de finanças, pelo amor de Deus. Então essa vergonha acaba a pessoa ficando meio isolada, assim na sala, assim quieta, vendo televisão, não fala com ninguém, fica tendo um monte de ligação, um monte de cobrança, SMS. A família mais ou menos descobre quando chega a cartinha cobrando. Aí, né, sempre tem um parente que acaba abrindo, né? Infelizmente. Aí o mundo da pessoa desmorona. Porque é aquele sonho que você tinha uma tia que levava as finanças dela de forma correta, direitinha, não. Você começa a descobrir que a sua tia tem altos perrengues financeiros. Aí você troca esse nome tia pela sua esposa, pela sua mãe, pela sua avó, pela sua filha, pelo seu filho, pelo seu vizinho, e assim vai. E essa conta tem 60, 70 milhões de pessoas endividadas no Brasil. Mais ou menos todo mundo, muitas vezes se sentindo com culpa e com vergonha, e meio assim isolado, e não contam para os seus parentes para pedir ajuda, porque é como se elas tivessem fracassado com as suas finanças pessoais. Então, o que é que muitas vezes você tem que fazer para começar a sair desse perrengue financeiro? Você tem que começar a validar esses sentimentos, reconhecer que você errou, que você quer corrigir, que você tem boas intenções. Começa assim. Você vai se permitir entender que você mesmo está sentindo vergonha e culpa, sem julgamento. Você vai reconhecer que esses sentimentos são comuns, porque não é só você que é endividado no Brasil, tem 60, 70 milhões. Então o que acontece? Está cheio de gente, muita gente. Você está validando as suas emoções. É uma coisa normal, natural. Natural sentimento. Ficar causando dívida, ficar causando problema na sua vida financeira não é normal. Por quê? Porque você não tem educação financeira. Você tem que ter uma expansão de consciência para você aprender que você tem que gastar menos do que você ganha, você tem que ter uma reserva de emergência, você tem que ter prioridade nos seus gastos, você tem que ter juízo na cabeça, você não pode ficar comprando e tendo prazer nas compras, né? Comprar por frustração, materialismo e tudo mais. Então, você tem que desafiar esses pensamentos negativos. Como? Tentar se alinhar, tentar fazer afirmações positivas, realistas. Tentar superar isso aí. Todo erro, todo problema do passado, ele tem uma aprendizagem. Então você tem que buscar ajuda profissional, um educador financeiro, de preferência um planejador financeiro, para explorar as raízes dessa culpa e dessa vergonha. Porque o fato é que você está endividado, mas qual é a raiz do problema? Por que você compra e você não tem prioridade, você não tem planejamento, você não tem organização, você não tem lista de compra, você não acompanha os seus gastos? É isso que você tem que mudar. Para quê? Para evoluir. Para ter uma vida financeira equilibrada, saudável. Só assim você consegue ir para frente. Senão o perrengue é muito complicado. Então você tem que, muitas vezes, entender que o quê? Que todas as pessoas cometem erro. Mas você vai tentar fazer melhor, o melhor para você. Para você começar a mudar sua mentalidade, que o negócio é sair desse endividamento. E aprender com esses erros todos. E você vai fazer o quê? Você vai se concentrar, muitas vezes, no seu progresso. Por quê? Porque não existe perfeição. É que nem muitas vezes eu falo, você está no pior dos mundos. O mundo da cobrança, o mundo da dívida. Gente que vem te cobrar, que não tem nem moral para te cobrar. Que vive na pior tipo de vida.
Porque você está devendo para a pessoa um empréstimo, alguma coisa, mas ela está lá, muitas vezes ela também está endividada. Está lá falando não sei o que lá. Então o que acontece? Você está no pior dos mundos, você quer ir para onde? Para o melhor dos mundos. Mas não existe mundo perfeito. Um mundo sem dívida é um mundo melhor, mais tranquilo, com mais equilíbrio financeiro. Tendo equilíbrio financeiro, você tem menos problemas na família, relacionamento e um monte de coisa. Mas não é perfeito, não existe perfeição. Então, essa recuperação financeira vai ser um processo gradual, que exige tempo e paciência. Você não vai sair das dívidas assim tão fácil. Você não vai mudar seus hábitos, você tem que começar. E não vai ser da noite para o dia, mas se você não começar a mudar seus hábitos, você nunca vai mudar para uma situação melhor. O que você tem que fazer? Você não, é a sua jornada de crescimento e de superação. Você não tem que se comparar com os outros. Porque se você for se comparar com tudo quanto quer endividar, tem 60, 70 milhões. Não vai dar, essa conta não fecha. Cada um tem a sua realidade, tem o seu problema de endividamento. Como é que você começa essa jornada de saída das dívidas? Uma das principais coisas são o que? Os conhecimentos de educação financeira, que vai diminuir essa sensação de, vamos dizer assim, de impotência, que você não sabe como começar a tratar a coisa. E você lendo, aprendendo sobre educação financeira, ela te dá vários insights, vamos dizer assim, vários conteúdos que você vai conseguir ir estruturando o caminho de saída do endividamento, que é, como outro dia eu falei, fiz um vídeo aqui e falei, você tem que, a primeira coisa é ter clareza dessas suas dívidas. Se você não tem nem clareza, você não consegue estruturar um possível começo de quitação dessas dívidas. Quanto mais conhecimento você tiver de educação financeira, mais fácil vai ser. E nessa jornada você não vai estar sozinho, porque muitas vezes não é só você na sua família e no seu núcleo familiar que tem dívidas. Às vezes está todo mundo ali embolado, todo mundo no perrengue financeiro. Então tem que ser uma coisa assim do nicho, do grupo familiar. Esse vídeo é o nosso vídeo de hoje. Para você superar essa culpa, essa vergonha de ter dívidas, de você não honrar os seus compromissos financeiros e sair dessa parada do pior dos mundos e ir para o melhor dos mundos. Um mundo que não é perfeito, mas é um mundo sem dívida. Então, você quer sair dessa situação de sentimentos de culpa, de vergonha, devido ao quê? Ao mundo das dívidas atrasadas, da inadimplência, o mundo da cobrança, o mundo de gente chata que só perturba. Já segue a nossa conta no Instagram, Alexandre F. Pizarro Oficial. E também aproveita para seguir o nosso canal do YouTube, a nossa marca registrada Vidas e Talentos. E aí, esse conteúdo você também acha lá. E aí você, todas as nossas redes sociais, você encontra conteúdos exclusivos, onde a gente coloca aqui o nosso conhecimento, as nossas sementes, para você ir conhecendo. E é isso aí. Bora organização financeira e sair do endividamento. Muito obrigado, boa noite, fiquem com Deus.